Olá, bem-vindas e bem-vindos. Sou André Lázaro, diretor de Políticas Públicas da Fundação Santiliana. Hoje, dia 10 de dezembro, um dia muito importante para nós por vários motivos. Começa pelo primeiro motivo. Hoje se conclui o prêmio da gestão escolar, que é um prêmio muito importante que, ao longo deste segundo semestre, foi recebendo inscrições de redes de ensino com as suas práticas para enfrentar a pandemia. Então, em cada região do país já foi escolhido um vencedor e hoje será o grande vencedor desses encontros. Então, a gente recomenda a vocês, quem acompanha esses desafios de educar na pandemia e pensar um mundo pós-pandemia, acompanhar também a premiação das redes de ensino que melhor hoje se esforçaram para enfrentar esse ano tão difícil e tão terrível. Então, a escola resiste, a educação resiste e avança. A segunda bom motivo para comemorar hoje é o de ser o dia 10 de dezembro, o dia em que festejamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948. Então, é o 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e nós, da Fundação Santiliana, temos a alegria de indicar um livro da Ruth Rocha, que é relativo ao tema dos direitos humanos. Então, recomendamos vocês a todos a que acompanhem esse livro da Ruth Rocha, e a gente pense em direitos humanos, que é um tema fundamental na vida de hoje. E um dos artigos da Declaração dos Direitos Humanos, o artigo 27, diz: todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Então, hoje, nós vamos exercer o nosso direito humano de usufruir das artes, conversando sobre literatura. A pandemia está sendo, né? A gente, inclusive, tem essa preocupação. A gente está sendo ainda ameaçado pela pandemia. Por favor, fiquem em casa. Se sair, saiam de máscaras, evitem sair. Há evidências em todo o país de talvez não uma segunda onda, mas o recrudescimento dessa primeira onda. Então, nossos pedidos por favor, sigam as orientações da área da saúde, as precauções sanitárias, e vamos preservar a vida, que é a condição fundamental para uma comunidade atravessar esse momento tão difícil e tão ameaçador para nós. E, neste momento, a arte e a cultura sofreram grandes impactos, né? Os espetáculos encerrados, o teatro, os espetáculos musicais, e muita reinvenção dos artistas, muita reinvenção dos atores, dos diretores. Já temos teatro de qualidade acompanhado pela internet. Então, queria elogiar esse esforço de todos os artistas em continuar nos oferecendo a riqueza da imaginação pelo esforço do seu trabalho. E também na área da leitura, a pandemia impôs mudanças muito grandes. Os grandes eventos literários do ano, né? A Flip, lá em Paraty, a Bienal do Livro aí em São Paulo, e muitos outros, em várias cidades, há eventos dessa natureza, foram prejudicados pelas condições que nós temos hoje da pandemia, de impedir aglomerações para evitar a disseminação do vírus. Então, hoje, a Bienal do Livro já está, começando na segunda-feira, vai até domingo, acessível pela internet. Visitem a Bienal do Livro, comprem livros, estimulem a leitura das crianças, dos adultos, dos jovens, dos idosos, porque essa é a melhor viagem que podemos fazer. Para falar sobre viagens, no momento em que não podemos viajar, nós temos duas pessoas aqui extraordinárias que podem nos ajudar muito a fazer boas viagens e fazer boas escolhas das nossas viagens. Então, eu queria convidar a professora Maria Luísa Agurri. Olá, Maria Luísa, como vai? Olá, André, tudo bom? Tudo bem? Abaurre, isso. É um sobrenome basco. É basco, parabéns. Outro dia eu lia sobre língua basca, é uma das línguas mais antigas e isoladas do mundo. Isso, exatamente. Bom, é uma alegria. É interessante, né? Porque a gente vê muitas línguas europeias ligadas ao tronco do indo-europeu e o basco isolado, é isso mesmo. Exatamente. E é incrível, né? E um povo guerreiro, meus cumprimentos ao povo basco, pela sua tradição de autonomia e independência. E temos também um escritor muito querido por nós, o Ilan. Olá, Ilan.
Oi, bom dia aí para todos, André, Maria Luísa. Acabei, legal que você falou, Maria Luísa, eu tinha sumido aqui da tela um pouquinho antes de entrar, porque você falou que a origem é basca, né, seu nome, e eu tenho vários livros publicados em basco, né? Que interessante. Não entendo bulhufas, eu estava até procurando algum, aí eu peguei um aqui que, na verdade, esse aqui na verdade, é em catalão aqui que eu peguei, mas depois eu procuro nas conversas aqui, tenho vários livros em basco, euskera, como eles chamam, e que não dá para entender bulhufas de nada, é um troço péssimo, e é como quando eu tenho meus livros em chinês, que eu não sei nem se meu nome está na capa, né? Bom, nós vamos convidar também nosso querido Miguel Thompson, diretor acadêmico. Ele é um aficionado da leitura. Hoje, Miguel, estamos momentos de alegria, alívio. A Lulu e o Ilan, olha, eu só tenho orgulho aqui e vou ouvir mais do que falar. Bom, então, nos aniversários da Declaração de Direitos Humanos, algo que precisamos cultuar e implantar com maior decisão possível, como já havíamos conversado, eu queria conversar com vocês como tem sido ler durante a pandemia, né? Então, Maria Luísa, você é professora, você forma professores, como tem sido... Eu queria duas coisas, assim, aqui é um pouco nós como indivíduos, como pessoas que também vivem e sofrem esse momento, e também como profissionais que conhecem a área em que atuamos, né? Então, se você pudesse comentar um pouco isso, como tem sido o seu momento de leitura e como é que você tem conversado com seus professores sobre leitura. Bom, eu imagino que o que aconteceu comigo aconteceu, na verdade, com muita gente também, né? A pandemia nos obrigou a um home office estendido. Eu, como autora de livros, trabalho em casa, isso é natural para mim, não é? Mas eu não trabalhava remotamente com outras pessoas. E no momento que a pandemia chegou ao Brasil, eu estava produzindo uma obra didática. E uma das minhas coautoras, que é minha irmã também, Maria Bernadette, estava em João Pessoa, e nós tínhamos que passar, assim, cerca de 8, 9 horas por dia online, trabalhando, compartilhando a tela do computador para que ela pudesse ver o que eu estava escrevendo, interferir, enfim, né? E eu acho que, um pouco em consequência disso, e também de todo o estresse, toda a tensão do momento, eu percebi que a qualidade da minha leitura, na verdade, da minha concentração para a leitura, caiu enormemente, enormemente. Eu começava a ler alguma coisa e percebia que, imediatamente, eu me distraía. Eu passava a pensar em outras coisas, não só as preocupações diárias, como também essa preocupação que agora é uma preocupação predominante na vida de todos nós, que é mesmo como nós vamos sair desta pandemia de maneira segura, enfim, né? E isso afetou a minha leitura, isso afetou com certeza, e eu percebi um outro fenômeno curioso. À medida que eu lia um romance, um texto ficcional, eu me percebia estranhando o comportamento das personagens. Depois, como assim? As pessoas estão juntas, as pessoas não usam máscara. E aí eu já me distraía naquela leitura, né? Então, o volume de leitura que eu costumo fazer diminuiu por essas duas razões. Primeiro, porque o meu volume de trabalho aumentou muito, né? E depois porque havia essa dispersão mesmo. E eu me dei conta de que, nesse momento, para mim, os textos que têm um apelo maior e têm me garantido uma atenção maior são biografias. Né? No momento, por exemplo, eu estou lendo a biografia do Barack Obama, A Terra Prometida, acabou de ser lançado nos Estados Unidos e no Brasil, acho que no finalzinho de novembro, e estou gostando muito. Né? Antes eu gosto muito de futebol, então eu tinha ali... Eu sou uma vascaína sofredora, viu, André? Boa, amiga. É meio dramático, mas eu gosto muito de futebol. Eu tinha lido a biografia da Megan Rapinoe, né, a jogadora americana, mas essa eu li em inglês, One Life. É bem interessante porque ela vai contar um pouco da vida dela, desde que ela começa a jogar futebol, a se interessar, o momento que ela passa a fazer parte da seleção americana, toda a luta pela igualdade de direitos, já que nós estamos tratando da questão dos direitos hoje, não é? Entre mulheres e homens na seleção feminina e masculina americana, há uma disparidade de remuneração muito grande, e há uma disparidade também, isso é incrível, né? Na qualidade das conquistas das duas seleções. A seleção feminina americana é muito mais vitoriosa do que a masculina, e ela trata disso, né? Então, neste momento, assim, eu tenho percebido que
Claro, se eu estiver fazendo a leitura de um texto por razões profissionais, eu vou chegar à leitura desse texto até o fim. Mas os textos ficcionais, os romances, estão mais difíceis para concentração. As biografias, não. Eu tenho lido mais biografias, mas eu acho que isso é um fenômeno mais geral. Acho que não sou só eu a única afetada por isso. Bom, eu já estou com você. Agora vamos saber do Ilan. Ilan, como tem sido a sua vida de leitor e de escritor, né? Você talvez você tenha uma janelinha para sair na sua mente e fugir da pandemia. Isso é interessante. Assim, eu tenho feito também muitos encontros com telas, né? Somente pelas telas, com professores, com escolas no Brasil, escolas fora do Brasil, conversas bem interessantes, mas ao mesmo tempo elas são, né? Como a Maria Luísa falou, a gente está falando, são também bem cansativas, né? A tela tem uma coisa muito narcísica. Então, enquanto a gente está falando aqui, por exemplo, eu estou olhando aqui tentando olhar para o buraquinho onde está aqui o gravador aqui da imagem, né? E ao mesmo tempo você olha para você mesmo, vê como tá a pele, como tá careca, tem uma coisa muito narcísica, a gente fica se olhando o tempo inteiro, isso cansa um pouco, a gente fica cansado da gente mesmo, e quando a gente tá com o outro, nosso olhar vai pro outro. Eu gosto muito de fazer aqueles zooms com 1000 pessoas, porque depois você consegue... Fala assim, abre a câmera, porque daí eu posso ver você fazendo a unha, eu posso ver que aí traz uma normalidade, passa o cachorro, passa a criança. Cara, por favor, faça isso que vai ser bem legal, vai ser bem gostoso, não tem problema nenhum, né? E nesses encontros, as pessoas me falam, você está escrevendo alguma coisa de ficção? Eu falo, não. Como escritor, eu não estou conseguindo trabalhar com ficção, mas estou escrevendo não ficção, ou seja, escrevi artigos para jornais, como o Estado de São Paulo e outras revistas, mas falando sobre esse momento. E escrevendo para mim mesmo também coisas, depois eu posto nas minhas redes sociais, depois eu passo aí para o pessoal ver, refletindo sobre o momento que a gente está vivendo. E em relação à leitura, assim, eu vivo lendo, continuo lendo com intensidade. As minhas leituras também elas estão mais não ficção do que ficção. Adoro biografias, mas eu estou lendo muito mais não ficção do que ficção. Eu separo algumas ficções para pôr do lado da minha cama, mas sempre vou para não ficção. Então, por exemplo, eu li agora assim, um livro bem pequeno, mas que ele é bem legal, e tem muito a ver com o nosso tempo, e tem um começo que é engraçadíssimo, porque o cara errou feio, é um cara super badalado, não significa nada, né? A gente é muito arrogante, o ser humano é muito arrogante, né? Mas o cara é muito badalado, e o tempo dá conta da nossa arrogância. O tempo, ele é, assim, o maior crítico literário, o maior crítico do pensamento. Passa o tempo, e aí fala assim, se você realmente é o cara ou se não é o cara, né? Então, que esse é um filósofo sul-coreano, recomendo esse livro, uma leitura deliciosa e muito reflexiva, que chama Byung-Chul Han, chama Sociedade do Cansaço. A Sociedade do Cansaço. É um clássico da filosofia, só que é engraçadíssimo, porque tem coisas profundas aqui, mas ele começa, por isso eu falo que é engraçado, eu até coloquei, gente, eu rabisco o livro o tempo inteiro, né? Eu discuto com os autores, eu fico batendo boca com o autor, né? Eu fico escrevendo, aqui eu dei uma gargalhada, comecei a fazer comecei a rir alto, eu discuto com o autor, morto, vivo, e aí eu falo assim, por que eu tô rindo aqui? Porque ele começa falando, por que ele foi falar disso? Que o homem, a ciência e a técnica venceu a questão das bactérias, vírus, não vai ter mais pandemia, isso acabou, a gente está em outro momento, e por isso é tão alto, porque essa visão que a gente se repete, e o que o Han fez no começo, gente, o livro é brilhante, tá, isso é só o comecinho, o resto é brilhante, mas o começo é muito a nossa cara, porque os iluministas franceses, principalmente, não os ingleses, fizeram a mesma coisa. Acabou, agora a razão. Agora Agora a gente é demais. Tem a técnica, tem a ciência. O homem vai superar. Imagina, temos os direitos humanos. Cara, depois do iluminismo, veio a Primeira Guerra Mundial. Veio a chacina, a ciência usada para exterminar. Química no corpo da galera na guerra. Aí depois da Primeira Guerra, agora veio outros, agora aprendemos a lição. O ser humano é um ser humano divino, maravilhoso. Imagina, os iluministas tinham razão. Aí vem a Segunda Guerra. Aí vem a Segunda Guerra. Então, esse tipo de leitura de não ficção que eu estou lendo, ele um pouco me situa um pouco assim, falando, olha, o que a gente está vivendo não é uma coisa única,
nós não somos os miseráveis da história, como muita gente adora vender, por exemplo, em alguns lugares, pior ano da história. Porra, cara, você não viveu o passado, meu filho. O pior ano da história é você estar em 1492, indígena aqui no Brasil, nas Américas, chegando os brancos lá, tanto pior ano para eles, imagina o que foi aquilo, ou aqui no Brasil em 1700 que não tinha, se chama infecção, você morria do dedo. Então, a gente tem um pouco, a literatura de não ficção te situa um pouco, né, de como que estão as coisas. Então eu tenho lido bastante sobre isso, então eu li também, por exemplo, 2 livros, eu separei livros que eu acho legal recomendar, as pessoas gostam, 2 livros que falam muito da nossa era também, do nosso momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, né, poucas palavras, vocês vão entender, né? Então tem um livro aqui que é um clássico, né, de um autor que chama Roberto Musico, chama Sobre a Estupidez, tudo a ver com o Brasil. Leiam isso aqui, é um clássico dos clássicos. E um outro clássico dos clássicos, As Leis Fundamentais da Estupidez Humana. As Leis Fundamentais da Estupidez Humana. Olha as coisas que eu tô lendo, né? E é tudo livro antigo, galera. Você vê que a estupidez é uma coisa atemporal. Só que a gente vê que hoje ela tá, né? E eles falam mesmo assim, que o estúpido, diferente do cara que é mau, porque existe o cara que é mau, o cara que diz que é mau, mas é inteligente. É inteligente. O cara é mau, mas ele é inteligente. E o cara que é estúpido, esse é o mais perigoso, porque ele faz o mal e o mal volta para ele, por isso que ele é estúpido. Porque o mal que é inteligente faz o mal, mas não para ele, para os outros. E normalmente o estúpido causa mal e o mal volta para ele. A definição de estúpido. Eu descobri com esse cara nessa definição, achei maravilhoso. Então, assim, essas são as minhas leituras de não ficção. E também, claro, às vezes eu leio coisas assim, nada a ver. Outro dia eu escutei um historiador falando sobre a história do Brasil, eu fiquei encafifado com um personagem que ele citou, aí eu vou pra sebo, fico enlouquecido, gente, enlouqueço, que é um cara, não sei se você ouviu falar desse cara, Gaspar da Gama, você ouviu falar do Gaspar da Gama? Não. Eu também fiquei chocado com esse cara, chama assim, Gaspar da Gama, um converso na frota de Cabral. Ó, Thompson, só anotando, ó. Gaspar da Gama, um converso na frota de Cabral. Cara, essa história é uma coisa louca demais. É um cara, é o primeiro converso que pisou no Brasil, mas a história desse sujeito que foi pego lá na Índia, no fim do mundo, e revirou o mundo, chegou, ficou amigo do rei, teve que se converter. É uma história fabulosa, quer dizer, aí vem uma história de não ficção que é um pouco diferente dessa coisa mais ligada ao nosso mundo e me faz um pouco viajar e tudo mais. E é claro que eu vou também para ficção, né? Porque eu gosto, mas como vocês falaram, tá difícil, né? E eu falo depois mais, eu tenho vários, eu separei vários, se vocês quiserem, eu continuo falando, mas eu separei vários livros maravilhosos outro que eu tô na verdade, estava na minha cabeça. Vamos saber do Miguel o que ele está lendo e a gente volta para ver. Tá bom, chega para eu tagarelando aqui. Não, estou adorando aí a radiografia da estupidez. Precisamos entender como é que ela funciona para superá-la, né? Inclusive a nossa de cada um. Mas, Miguel, você tem conseguido ler? Você é um leitor voraz. Como é que você está? Então, eu ultimamente eu acordo muito cedo, e 5:30 da manhã já acordo, né? E eu peguei o hábito de ler o jornal. Eu leio todo o jornal, é incrível, mas eu leio todo o jornal. Há 4 meses eu estou lendo todo o jornal. E a partir das 10 da manhã eu estou conseguindo ler, né? Eu estou convalescendo de uma doença e isso eu fico tranquilo. Eu falo, estou doente, eu vou fazer o que eu quero, né? E aí eu leio. Então, uma coisa que eu estou lendo muito, que eu acho importante, é biografia, né? Porque eu acho que traz elementos do psique que a gente tem que levar para a escola. A escola, ela não traz o ser humano, né? E a leitura, a gente viver o outro, né? É muito bacana. Então, eu estou lendo Leonardo, eu estou lendo Hitchcock, eu estou lendo Steve Jobs. Então, as vidas das pessoas eu leio de manhã. E à tarde eu leio a parte técnica, né? Então, eu estou lendo um livro que chama O Cânone Ocidental, do Harold Bloom, né? Maravilhoso. E Marshall McLuhan, esses 2 livros. Então, eu estou misturando bastante coisa e podcast. Um podcast maravilhoso que chama... do Darwin. Como é? Putz, esqueci. É a história do Darwin, mas o Darwin visto como literato, né?
E como é que é? Daqui a pouquinho eu lembro. Então, os podcasts eu também estou lendo. Então, acho que é muito bom isso. Diferente de vocês, eu estou tendo esse privilégio de ler e me disciplinei para até às 6 da tarde eu estou lendo. Poxa, parabéns, Miguel. Você está puxando a fila. Vou tentar seguir essa fila. Sua e do Ilan. Vocês estão conseguindo, não é, né, Maria Luísa? A gente está... Não, veja bem. A questão não é não ler, eu leio todo dia. O problema é que a minha dispersão durante a leitura está maior. Isso é aflitivo para mim. Eu não estou assim. Lulu, porque eu também fiz livro didático, né? Até setembro, né? A gente estava... até meados de setembro a gente estava ali na guerra, Miguel. Isso mesmo. Então, Mas é isso, o que der para fazer, a gente vai fazendo. Maria Luísa, e seu contato com seus estudantes, como é que tem sido, hein? Nesse momento, na verdade, eu não estou em sala de aula, né? Eu já tenho um tempinho que eu estou atuando como coordenadora de professores de língua portuguesa de Fundamental 2, ensino médio, numa escola de Campinas, escola comunitária de Campinas. Mas, eu não sei se foi alguma iluminação divina, eu pedi um afastamento para o ano de 2020, porque eu acreditava que o trabalho na obra do PNLD ia ser muito pesado, como de fato foi, né? E então, neste momento, na verdade, eu não estou nem tendo esse contato tão direto com esses professores da escola com quem eu me reunia semanalmente, né? E o meu contato com os alunos era indireto, porque era através da fala dos meus colegas professores, quando a gente discutia a questão da leitura, das aulas mesmo, né? O trabalho com língua portuguesa em Fundamental 2, ensino médio, há grandes desafios. Recentemente, eu até tive uma conversa bastante interessante com alunos do terceiro ano do ensino médio dessa escola, porque eles estavam muito aflitos, o vestibular e o Enem estão se aproximando, e a questão para eles era justamente a questão da leitura e da interpretação de textos. Né, como ter maior segurança ao enfrentar provas que envolvem leitura de textos mais longos. Isso é muito curioso, né? Nós estamos aqui falando sobre leitura, e eu me perguntava, bom, o que é um texto mais longo para um aluno de ensino médio de uma escola da rede privada? São pessoas de classe média alta, quer dizer, são pessoas com acesso a livro, que convivem com livro desde muito cedo. E para eles, quando se considera aí o contexto dos exames, um texto longo é um texto que tem 4, 5 parágrafos. Não é que eles não sejam leitores e não tenham condições de ler bem esses textos, mas há uma insegurança muito grande no momento da leitura para responder a questões sobre os textos. Então, eu fiz lá uma aula com eles e foi muito interessante também. Agora, o que a gente observa é isso, né? Quando a gente está conversando com os alunos, e eu acho que isso é uma questão futura para nós nessa conversa também, é que, à medida em que eles saem do Fundamental 2 para o ensino médio, eles entram nos anos finais da educação básica, é quase como se houvesse um afunilamento do olhar de leitores para aquilo que o vestibular sugere que seja lido, que seja obrigatório. Ao longo da educação fundamental, do ensino fundamental, não é Fundamental 1, Fundamental 2, a gente observa uma leitura muito mais livre. Não é que as escolas não selecionem livros para serem lidos por todos, isso ocorre, mas são livros muito mais diversificados, muito mais variados. E, de maneira geral, a minha experiência é essa, conversando, inclusive, com professores de escolas no Brasil inteiro. Quando você está falando do aluno do ensino médio, o foco é a leitura para o vestibular, mas por que só a leitura para o vestibular? Né? A gente tem que permanecer lendo muito, lendo de tudo. Enfim, então, eu desviei um pouquinho da sua pergunta, dada a natureza da minha experiência momentânea, né? Mas acho que é uma questão interessante para nós também. Então, eu queria saber do Ilan. Ilan, você, como escritor, e pelo visto um leitor voraz, o que você tem sentido no diálogo que você tem estabelecido com as pessoas? Que tipo de interesse por leitura? E se você puder falar um pouco da sua obra voltada para a literatura infanto-juvenil, como é que você a vê nesse momento de pandemia? Vamos lá. Primeiro, assim, quando a Maria Luísa fala da dificuldade da leitura, que é uma coisa que é, né, dessa coisa mais de distração, né, que é uma coisa geral mesmo, tem livros a respeito disso, aliás, recomendo um do Nicholas Kerr,
esqueci o título, mas pega Nicholas Carr, e ele falou isso há alguns anos, é um jornalista americano muito famoso, ele fala sobre como que ele também, um amante da literatura, percebeu que a concentração dele foi mudando e tudo mais. Se eu lembrar o nome do livro, eu falo. Nesse momento, a gente está no paroxismo, né, no auge, no ápice do uso do digital. E o digital, ele tem uma característica, que é o oposto da literatura, que ele é fragmentado. A gente está numa sociedade completa, por isso que a concentração desaparece, porque a gente vai pulando de galho em galho. A fragmentação dá o tom da nossa sociedade. E tem uma intencionalidade nisso, né? Para as grandes big techs, quanto mais fragmentado, melhor. Mais a gente clica, mais eles ganham, mais, enfim, as coisas que a gente já sabe, tudo mais, tá nos documentários. Então, todo esse processo de fragmentação cria uma angústia, uma ansiedade muito grande na gente. A gente está angustiado e ansioso, não só pela pandemia, mas pelo uso desse mundo digital. Quando a gente fala de literatura, a gente fala do mundo oposto. A gente fala do começo, do meio e do fim. A gente fala de algo estruturado que está faltando na vida das crianças e nossas próprias vidas. E por isso que a gente está mergulhando, por exemplo, na Netflix, porque a gente não está na leitura, mas na Netflix, sim. A Netflix te dá o quê? Te dá o começo, o meio e fim. Te dá uma narrativa completa, que é o que nos tranquiliza. Desde que somos homo sapiens, a gente precisa de narrativas. E hoje a narrativa, o que ela funciona? Ela funciona como um caça-níquel, como um infinito. O Instagram, ou as redes no geral, elas não estão começo, meio e fim. Por isso que a gente passa 4 horas lá e fala, já passou? Como assim? A gente nem se deu conta. E é tudo fragmentado. É uma roda giratória, roda, infinito. Isso foi programado para ser assim. E quando a gente vai para a literatura, depois a gente vai falar sobre isso, eu sei, André, mas principalmente a de papel, ela é o outro lado, é o lado da parada, da reflexão, do entretenimento também, né, do prazer, da relação, do silêncio, de algo mais estruturadinho. Para a criança, então, isso é mais importante ainda, porque a criança ela é uma esponja, ela está absorvendo completamente o mundo à sua volta, a incerteza, a questão da morte, a questão da grana, os pais sem emprego, tudo isso ela vai incorporando. Só que o mundo digital não consegue responder para a criança o que ela está sentindo. O que vai nomear esse sentimento será o mundo da narrativa. Sempre foi assim e sempre será. O mundo da narrativa tem o papel de nomear, de falar aquilo que somos, a parte boa e a parte ruim, para falar para onde vamos, de onde viemos, o que é a vida, o que não é a vida, por que somos assim, de uma forma, de novo, segura, estruturada. Então, eu acho isso é importante. Em relação aos meus livros de literatura infantil, eu sou autor exclusivo da Moderna, então eu estou num processo assim de muito trabalho nos últimos anos, obrigado, de muitos anos nos últimos anos de migrar, eu tenho, né, mais de 80 livros que estão migrando ano a ano para a Moderna. Então isso é um trabalho muito grande, a gente fez bastante coisa esse ano de ter que mexer no texto, trazer ilustrações novas, ou mesmo ilustração, mas com uma cara nova. Então, esse é um trabalhão, né? E que eu tô amando. Ano que vem tem mais livros chegando. Esse ano tem livros lindos que foram lançados. Tem um que chama Parece, Mas Não É, que vocês vão amar, de enigmas visuais. Outro Olha que legal. O Estranho Dia de Luísa, que é minha filha birrenta. Enfim, tem muita coisa bacana que saiu esse ano. Depois vocês procurem. Olha, para ali, criança birrenta, eu acho que vai cair bem, porque o que eu estou encontrando de criança birrenta na pandemia, tadinha, elas estão sofrendo muito. E tudo mais. Então, eu estou nesse processo de migração e de refeitura. Alguns livros inéditos, que está saindo agora, deve estar já saindo da gráfica. Eu só gosto de falar dos livros quando eles saem da gráfica, senão é uma coisa meio mística minha, né? Porque às vezes eu falo, a coisa não acontece, eu quero morrer, né? Mas eu sei que está saindo já da gráfica, que é um livro que vocês vão amar também, que chama Mãe Autofalante. Tá engraçadíssimo. Aquela mãe que sempre quer gritar com os filhos, mas, enfim, tem umas cenas brilhantes lá, o Guilherme ilustrou o livro, tá engraçado, chama Mãe Autofalante. Enfim, eu tô nesse trabalho, assim, intenso, e fazendo esse apelo, né, que a gente tava fazendo nos bastidores para as pessoas, né, André? Esse apelo de comprem livros para os seus filhos. Comprem livros para os seus filhos. Comprem, porque a gente está comprando várias. Como o celular não comprou? Black Friday não comprou várias coisas, pagou em 20 vezes. Tudo ótimo, maravilhoso. Eu também comprei. Mas por que quando chega na hora do livro? Por quê? É caro.
é caro, 40, 50 reais um livro, em relação a coisas que a gente, no final de semana de um lanche que você vai pedir lá no iFood, no não sei o quê, pelo amor de Deus, né? Então, a questão é a relação que a gente estabelece com a questão do livro, né? Então, eu vou pegar a tua pauta, eu vou pegar essa tua pauta da relação com o livro, vou passar para a Maria Luísa, que ela queria fazer um comentário, depois para o Miguel, porque eu acho que você trouxe a pauta quente para a gente conversar. Como é que a gente desenvolve esse amor pelo livro e passa a achar que R$30, para quem pode, para quem está empregado, para quem comprou a máquina de lavar, né, não é caro, né? Então, Maria Luísa, você queria fazer um comentário sobre eu queria pegar um gancho que o Ilan levantou, que é o seguinte: Antônio Cândido, o grande mestre Antônio Cândido, já dizia que a gente lê para aprender a viver, né? Eu acredito nisso, eu acho que é exatamente isso, porque nós temos, justamente nessas narrativas estruturadas, né, ainda que elas possam ter estratégias técnicas diferentes, mas nós sabemos que há ali uma história com um começo, meio e um fim, de maneira geral é isso, né? Nós temos modelos, nós temos famílias, nós temos pessoas, nós temos dramas humanos, e não há tantos dramas únicos assim. Na verdade, o que a literatura nos dá são diferentes ferramentas para lidar com dramas semelhantes, né? Os topoi da literatura são poucos, mas os autores e as épocas também, nós temos que levar em consideração isso, né? A questão discursiva é uma questão importante para nós. As histórias se inserem em contextos, os autores vivem em contextos culturais, buscam caminhos diferentes para resolver os grandes dramas humanos. Então, a gente lê para aprender a viver. E acho que, às vezes, se perdeu um pouco essa noção, né? É claro que todos nós, que somos amantes da leitura, achamos que ler é um grande barato e dá um grande prazer. Mas, muitas vezes, o que nós, quando estamos falando sobre leitura com professores ou com alunos, dizemos isso para eles e nos esquecemos, às vezes, perdemos um pouco de vista que, justamente porque as nossas experiências de leitura são diferentes, esse é um prazer que se aprende a ter. Ele não é um prazer inato. Claro que o prazer que as narrativas nos dão é um prazer inato. Tanto que todos nós gostamos de filmes. Nós gostamos de músicas narrativas. O problema é que a leitura envolve um processamento individual. Então, ela convoca um repertório de cada um de nós. E para os alunos, às vezes, isso é mais difícil, né? Então, é um prazer, claro, mas como é que eu encontro esse prazer? E aí, essa história pessoal com a leitura, acho que tem muito a ver com essa trajetória de cada um de nós. Eu me lembro muito do meu pai que lia para mim. O meu pai lia para mim todos os dias. Quando eu tinha 3, 4 anos de idade, era depois do almoço, ele lia uma coleção de livros de uma autora americana, Uma Casa na Campina, Uma Casa na Floresta, As Margens da Lagoa Platilada, de uma autora chamada Laura C. Ingalls, e era a narrativa de uma família de pioneiros americanos. Então, o prazer que eu tinha não era só o prazer da história, mas era o prazer também da convivência com meu pai, e o meu pai me contando aquela história e explicando para mim as coisas que eu não sabia. Hoje, eu tenho um pouco receio de que, muitas vezes, a gente acha que, para a criança, tudo que está num livro tem que ser compreensível, imediatamente compreensível para ela. Não! O que ela vai descobrir ali também faz parte dessa mágica. E a interação com o adulto, né, com o pai e com a mãe, que começam a contar histórias, a ler história para essas crianças, quando elas são pequenas, é algo mágico também, faz parte desse processo de encantamento. E eu acho que nessas famílias, Ilan, comprar o livro não é uma coisa secundária, é uma coisa primordial. Entra junto com os outros itens de necessidade básica, né? Não é um status diferente. Eu não sei se vocês concordam, mas eu penso assim. Miguel, você ao longo desse nosso ano de trabalho, né? Trabalhamos juntos e eu tenho a alegria de te encontrar toda semana. Você tem trazido o tema da narrativa, né? Que o iluminismo fez da vida uma lista de coisas e que a gente tem que recuperar aquilo que o mito trazia, que é a narrativa. E é uma narrativa enigmática também, porque ela não se oferece aberta para você, você tem que entrar. Como é que você acha que falta narrativa para a gente? O seu microfone está fechado, Miguel. Acho que a gente tem que voltar à estrutura tribal, né? Eu acho que a gente é na tribo. Eu tenho falado muito do jantar, porque o Wittgenstein disse que a linguagem é um jogo, né?
A escola, ela não traz um jogo, ela traz a memória, uma lista de memória que reifica. A memória, membrana celular, citoplasma, núcleo, você devolve isso numa prova, acabou, né? Já a narrativa não, é diferente. Você, conversando com os alunos, trabalha em grupo, jogando a prosa fora, você faz um jogo que você não sabe. Se eu falar com a Maria Luísa alguma coisa, eu não sei o que ela vai me devolver, né? Então, eu tenho falado muito dessa ideia da fabulação, da gente levar alguma coisa, um desconhecido, e a pessoa devolver um outro desconhecido, né? Então, a narrativa, eu acho fundamental, e isso tem sido legal, porque o mundo do business tem trabalhado isso. Eles trazem conceitos de storytelling, pitch elevator, case. Então, isso começa a trazer a possibilidade do acaso, né? E o acaso é que é criativo, né? Então, eu tenho discutido muito isso, que o iluminismo, que foi muito importante, acho demais, mas trouxe catálogos, né, para a escola, e a gente, no século, a partir da Segunda Guerra, eu acho que emergiu uma explosão de culturas, né? Todo esse movimento multiculturalista e tal, vai trazendo um elemento. Então, essa retransformação do conhecimento em narrativas, eu acho que está vindo, né? E temos que levar a estrutura da tribo, né? Eu até estava... Vocês falaram aí do Antônio Cândido, eu terminei de ler Os Parceiros de Rio Bonito, que coisa maravilhosa. Então, eu acho que é trazer de volta a contação de história e a fofoca. Vamos fofocar. E a fofoca. Sim, eu vou chamar a Beatriz, que nos acompanha, com algumas perguntas, mas antes eu vou ler um comentário da Ana Laura. Nós publicamos aí para o Ilan e para a Maria Luísa, nós publicamos pela Fundação Santiliana um livro que trata exatamente do tema que o Ilan trouxe, que é como essas megatechs, Google, Apple, Microsoft, etc., manipulam pelas informações a nossa atenção e interesse. Nós publicamos, então, um livro chamado Aceito as Condições, Usos e Abusos da Tecnologia Digital, que é do Cristóbal Coble. E quando o Ilan fazia o comentário, a Ana Laura disse, o livro que eu estou lendo hoje é Cristóbal Coble e Aceito as Condições. Então, a gente recomenda às pessoas, porque é um debate bastante interessante, está disponível para acesso livre e download gratuito na Fundação Santiliana, e, de fato, hoje, além das ameaças pandêmicas, nós temos que lidar também com as ameaças da vigilância excessiva que esses veículos trazem para nós. Então, a Bia tem umas perguntas legais, eu vou pedir à Bia que converse um pouco conosco. Por favor, Bia. Bom dia, pessoal. André, muitos comentários muito interessantes aqui do pessoal, todo mundo muito contente, né, com esse assunto delicioso para a gente encerrar o nosso ano de lives aqui, né, com esses dois convidados que também estão com um papo muito legal. E eu vou trazer essa pergunta da Annelise Beatriz Gamba, na verdade é uma colocação. Mas antes eu vou dar um recado, na verdade. A Karine, né, que trabalha com a gente, me mandou uma mensagem agora e deu uma ideia ótima. Eu vou organizar, todas as sugestões de vocês e vou deixar disponível também, vou colocar na descrição do vídeo, vou fazer um post no Facebook, para quem está acompanhando, às vezes fica ruim de anotar, autor com sobrenome difícil. Então, vou deixar todas as indicações de livro para o pessoal poder procurar depois, tá? E trazendo aqui a pergunta da Annelise, ela diz o seguinte, que ela sente um vazio na faixa etária dos anos finais, né, do ensino fundamental, acredito que ela quer dizer. Que ela fala que muitas pessoas liam quando eram criança, mas aí elas vão entrar na adolescência e vão perder o hábito. E ela diz que é por isso que precisa de mais incentivo e projetos especificamente nessa etapa. E eu achei esse comentário muito interessante, né? Porque, a verdade, a criança tem esse gosto, né? Eu achei muito bonito isso que a Maria Luísa traz, do prazer de ler com o pai, né? De estar junto, de ter essa interação. Em algum momento ali a coisa se perde. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, se vocês concordam, o que acham disso. Maria Luísa, você pode... Por favor, Maria Luísa. Bom, eu vou começar e os colegas aí me ajudam. A primeira coisa que eu acho é a seguinte, a gente está falando em paixão pela leitura. Eu sei que nós estamos muito acostumados em falar em hábito da leitura, mas eu queria fazer uma diferença entre as duas coisas, porque nenhum de nós se desapaixona, né? Nós temos vários hábitos.
mas nós podemos trocar de hábitos, né? E, às vezes, o que acontece é que, quando a gente está pensando no contexto escolar, nós sabemos que o ensino médio traz uma lista de leitura obrigatória para vestibulares que é grande e traz um conjunto de outras tarefas para os alunos que também não é pequeno, né? Só que eles também querem coisas que dão prazer, um grande prazer para eles. E hoje nós temos, sim, essa disputa da atenção deles, principalmente por parte das redes sociais, que é a interação imediata com os colegas, com os amigos. O livro pede que a gente se mova para um outro universo, como disse o Ilan. É o universo do indivíduo na relação com aquelas histórias, é um outro tempo, é o ritmo da narrativa. Existem ritmos diferentes, impostos por narrativas diferentes. Então, acho que o desafio para nós que estamos no contexto do trabalho com escolas, com professores, é compreender o seguinte: nós precisamos manter viva essa paixão dos nossos alunos. E isso significa oferecer para eles também a possibilidade de ler textos que não são necessariamente aqueles previstos pela escola, que são outros, que não é a leitura dos autores necessariamente consagrados por séculos, né? Existem bons autores que surgem e trazem narrativas que são encantadoras. Eu vou dar um exemplo. Eu me lembro claramente, no lançamento de uma das várias edições do Harry Potter, ter ido a uma grande livraria que receberia a edição daquele dia e eu queria comprar, e ver uma filha que dava beijos no pai, porque o pai a levou para comprar aquele livro naquele momento, era uma adolescente. Então, existem autores que conseguem encontrar um caminho para trazer esses jovens para essa leitura que é muito prazerosa e que faz com que eles queiram mais, e queiram mais, e queiram mais numa série, né? A escola precisa abraçar de maneira mais tranquila essas leituras. Nós não temos que ler somente Machado de Assis, ou Guimarães Rosa, ou Graciliano Ramos, ou Clarice Lispector. São maravilhosos? São. Mas por que não ler outros autores também, que têm essa capacidade de sedução e de interação mais imediata para o jovem? Porque, por uns, eles chegam aos outros. Difícil é você chegar a partir daqueles que são os mais distantes. E não são mais distantes só em termos de visão de mundo, porque isso também está posto, mas em termos de estruturas sintáticas, de conteúdo lexical, são palavras que eles desconhecem. Então, a gente, como professor e como leitor, precisa entender. A leitura, quanto maior, quanto mais diversificada, só faz com que a gente leia mais, não leia menos. E a escola, às vezes, tem medo, sabe? Se eu não ler o Machado agora, ele não lerá nunca. Vai ler. Mas vamos ler coisas que eles gostem. Eu acho que esse é um caminho. Sim. Ilan, você como autor, como é que você vê esse debate de sensibilizar o público dessa faixa etária para aprofundar esse amor pela leitura? Bom, primeiro eu assino embaixo tudo que a Maria Luísa falou, sim, muito, concordo 100%, e eu queria dar algumas dicas de leitura para isso, então, assim, que podem ajudar bastante, né? A gente não tem tanto, assim, vai ficar aqui tanto tempo, mas as pessoas podem ler para descobrir como se desperta essa paixão. Então, um livro bem conhecido, mas sempre tem gente que não conhece, é bom reler também, do Daniel Pennac, Como um Romance. Então, por favor, vocês, professores que não conheçam, tem que estar na lista de vocês, tem que ter o peru, tem que ter, né, um presentinho de Natal, e Como um Romance embaixo da árvore, que vale a pena, e é mais barato que o peru, porque a inflação está pegando solto, e chegando para vocês está mais baratinho o livro do Como um Romance do Daniel Pennac. Outra coisa que eu queria dar de dica para professores e para pais que estão vendo que seus filhos estão com dificuldade, assim, não dificuldade não, mas passam por essa fase que é normal também, o jovem, o adolescente, ele quer se afastar do pai, da mãe, do professor, um momento de crescimento, no lado do psicólogo falando aqui, um momento de crescimento, né, as pessoas vão amadurecendo, não querem ficar próximos dos pais, porque isso remete a uma coisa de infância, então elas têm essa coisa elástica, eu quero ser grande, mas ainda sou pequeno, então eu vou fazer tudo que meus pais gostam ao contrário, então é uma coisa normal, assim, também clássico do adolescente. Então, se você fincou boas raízes de leitura na infância, isso funciona, como a Maria Luísa falou, lá na frente ele pode resgatar. Então, assim, e uma dica importante para você indicar livros para o seu aluno também, concordo com a Maria Luísa, fora da questão da escolar que já está lá, o que está lá,
tá lá. Mas fora disso, eu vou pegar um outro autor que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, e esse cara, ele escreveu muito livro reflexivo, né, de não ficção, vale a pena ler todos os livros dele, muito legal, e num dos livros ele fala sobre os livros para crianças e jovens, ele diz assim, se um livro para criança e para jovem não agrada o adulto, provavelmente é um livro ruim. Então, ou seja, você como adulto, como professor, como pai, como mãe, leia um livro, mas não pense, isso aqui vai ser bom para estimular leituras, isso aqui vai ser bom para abrir mundos e janelas, ele vai aprender tanta coisa, deve ser ruim esse livro, né? Mas se você pega o livro e você se encanta com ele, e ao mesmo tempo passa tudo isso, cara, é um livro perfeito. Quer dizer, você fala, nossa, que livro inteligente, que livro maravilhoso. Nossa, eu tô chorando aqui, que livro. Eu tenho livros que eu publico, que adultos me mandam um recado falando assim, Ilan, eu me emocionei, eu chorei. Não fala do filho, fala ele como adulto. Então eu falo assim, então o livro deve ser bom mesmo, né? Então, porque a arte não tem idade, a faixa etária ela é elástica. Então, essa é uma dica importante. Leia livros para indicar para o seu filho, para o seu aluno, que você se encante, que pegue no seu, né? E a terceira e última dica que eu posso dar é você, principalmente como professor, fazer essa ponte com a criança através da oralidade. O que significa isso? Se você lê um livro, é você jogar lá a isca. E como você joga a isca? Eu vou dar um exemplo. Eu estou numa sala de aula com crianças de 13 anos, de uma escola particular em São Paulo, tem muitos anos isso, e batendo papo sobre os meus livros, e aí chega um menino de 13 e fala lá, Ilan, me dá uma dica de livro. Aí eu fiquei pensando, falei, será que eu falo desse livro que eu tô relendo aqui? Eu vou falar, porque eu sei que tem adaptação, que tem adaptações boas, né? Era um livro, é um clássico, mas, enfim, podia ser para qualquer livro, mas você falando como que é o processo. Eu falei, eu tô lendo um livro que é o seguinte, não sei se vocês vão curtir, é um cara muito pobre, com as mulheres um fiasco, mas muito inteligente. Então, olha que angústia, o cara é inteligentérrimo, mulherada nada, não dá bola, pobre, e ele achava a vida dele miserável, esse sujeito. Então, onde ele tá na feira, fazendo compra, com a graninha contadinha, e um cachorro se aproxima dele, e um vira-lata lá, e ele fala, puxa, o que esse vira-lata gruda nele? Aí o vira-lata segue o cara entra na casa, o vira-lata entra junto, fala, tá bom, essa minha vida não presta. Aí quando ele fecha a porta, o vira-lata vira um homem, terno escuro, óculos escuros, nem tava no livro isso, mas vai inventando, óculos escuros, não sei o que lá. Aí esse cara olha pra esse sujeito e diz, eu sei, você é inteligente, mas você é pobre, com a mulherada não tem nada, eu posso mudar a sua vida. Ele fala, como? Vende sua alma pra mim. Vende sua alma pra mim. Fala, claro, onde eu assino? Aí o cara vai tirar um pergaminho e fala assim, cadê a pena, a tinta? Não, tinta não, sangue. Tá bom, sangue! Aí ele tira o sangue, assina, e assim que ele assina aquele papel, vocês sabem o que aconteceu? O que, Ilan? Eu jamais vou contar pra vocês. Jamais. Aí a bibliotecária me olhava com uma cara, vou te matar, né? Porque eu tava relatando uma cena adaptada, né? Um pouquinho do Goethe, do Fausto, do Goethe. Eu já tinha na cabeça algumas adaptações juvenis lindas, assim, então não é uma coisa muito boa, adaptação boa, não, porque tem adaptação ruim, essa era boa. Dei o nome de uma alemã que mora no Brasil, que fez uma adaptação muito bacana, e aí ela me ligou depois da biblioteca, Ilan, tem fila para pegar o livro, comprei a adaptação, tem fila para pegar o livro. Então, quer dizer, são esses movimentos, né? Quer dizer, que você, como modelo, trazer. Isso é como você fala de restaurante. Fui num restaurante tão gostoso, é a mesma coisa, mas fala da literatura. Então, são essas 3 dicas que eu queria dar para vocês. Miguel. Eu estava aqui pensando, eu estudei a vida toda em escola pública, e eu lembro da Ilha Perdida, do Escaravelho do Diabo, assim, era uma loucura entre a gente lia isso tudo, né? Então, eu acho que tem que colocar na frente dos meninos isso, para que eles possam ler. E o Harry Potter, eu acho que falta o estímulo. O Ilan contando essa história para a gente. Eu sempre acho que a literatura é uma boa fofoca. Alguém te fofoca assim, você sabe o que aconteceu? A história do Goethe que ele nos conta. Então, acho que é isso. Às vezes, sei lá, ler a BNCC, é todo mundo complexo, cheio de verbo, cheio de não sei o quê, e é muito mais fácil. Não é isso. Eu acho importante a BNCC e tudo, mas não é isso. É uma coisa muito mais simples. E essa fofoca que a gente tem que estimular, e de novo, o que aconteceu? A Ática não, como que chama? Como que chama a empresa que virou Ática? Enfim, não lembro mais.
Somos. Eles descontinuaram há alguns anos a coleção Vagalume, né? E agora eles voltaram. Há pouco mais de 3 meses eles voltaram. Porque se faz necessário. E o business acha que não, né? Só que agora já sacou que é a emoção, que é o desejo que faz com que as pessoas consumam. Não tem nada contra consumir livro. Consumam. Então a gente tem que voltar agora a esse tema, porque o Ilan levantou o tema que eu fiquei bastante focado, né? Porque, só para quem nos acompanha, pouco antes de começar, a gente conversava sobre uma grande disponibilidade de livros em sites e livros gratuitos. E o Ilan lembrava, legal, livro gratuito é super bom, mas vamos comprar livros, né? Porque você tem que manter, primeiro pelo gosto de comprar livro, né? Maravilhoso, de ter um livro novo, aquele cheiro do livro, né? A gente adorava o cheiro do livro, abrir um livro novo, né? Esse encanto, ser acessível, o material, a materialidade do livro. Mas há, de fato, uma situação complexa, inclusive economicamente. Se tentou agora uma maluquice que era voltar a cobrar impostos sobre o livro, que foram suspensos em 2004. Portanto, nós tivemos 16 anos em que esses impostos foram suspensos, tornando o livro mais acessível. E o Ilan nos lembrava, olha, temos que comprar livro, temos que... E a Maria Luísa registrava a importância da materialidade, da criança ver o livro, da criança ver a ilustração, de pegar, este é o meu livro, e você poder ler, depois trocar livro com os amigos, né? Essas pequenas cirandas de livro que algumas escolas fazem, né? Regularmente as crianças levam livros que já leram, trocam com amigos. Então, essa questão do acesso ao livro é outro desafio grande. E lembrar aqui que nós já tentamos, já fizemos, é lei, o Plano Nacional de Livro e Leitura, que estimulou para que os estados também se envolvessem em produção de livros e leituras. Nós estamos chegando aqui perto do fim, então, Ilan, a Bia nos preparou uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, não sei se você tem, que é um comentário sobre ele, que há muitos autores em formação, autores infantis, inclusive, que durante a pandemia começaram a escrever seus pequenos livros, né? Desenvolver suas pequenas histórias. Então, o que você recomendaria para os jovens autores, né? O que você acha que é legal? Você, como um autor maravilhoso, lido, querido, com grande circulação, o que você sugere para os pequenos autores? Antes de falar, enquanto está aqui, eu encontrei meu livro em euskera, Maria Luísa, eu queria te mostrar. Esse aqui, ó. Não sei se você consegue ler aqui, aqui que está escrito aqui. Não entendo nada. Nem eu. Não, estou brincando, esse aqui eu sei porque é um livro, esse aqui fala Quem Assoprou as Minhas Velas, né? Quem Assoprou as Minhas Velas. Né? Então, não tem no Brasil esse livro, mas é um livro que eu publiquei lá na Europa, ainda não chegou aqui no Brasil, mas queria só mostrar o livro para você em homenagem à origem basca, né? Então, para quem nos acompanha, o Abalvi é um nome basco, e quando nos encontramos hoje, comentamos a origem basca, a singularidade da língua basca num continente todo indo-europeu, né? Aquela língua solta ali e resistente, né? Então, é um exemplo de resistência cultural maravilhoso. Mas sim, Ilan, então você como autor... Então, uma coisa que é bem interessante, que todos os escritores que eu conheço, vivos e mortos, que você lê, né? Você lê a biografia deles e conhece a história deles, as formações são das mais diferentes, as formações. Você tem escritor que é psicólogo, engenheiro, gente médico, tem de escritor médico, meu Deus do céu. Moacir Scliar, nossa, eu amo, vocês não têm noção, tá no meu pedestal. Claro, tem um monte, tem filósofo, tem tudo. Tem gente que não se formou no mundo acadêmico de graduação e tem diplomata, quanto diplomata, funcionário público, um monte. O que une todos os escritores, vivos que eu conheço e os que não estão vivos, todos eles, são apaixonados pela leitura. Todos eles tiveram na leitura, sua formação. Então, respondendo à sua pergunta, a maior formação de um escritor não é a sua faculdade. Não é a sua faculdade. É a sua relação com a literatura. É a sua relação. É como um professor de natação. Não adianta ele saber teoria da natação. Ele precisa pular na piscina.
Depois ele vai estudar, como vários autores, claro que eu estudo, mas primeiro que você precisa pular na piscina. Aí eu vou ser um piloto de avião, aí vou pegar os manuais, vou ser o CD. Cara, se você não pilotar o avião 1000 vezes, é que eu não vou entrar com você, primeira vez, não vou com você. E você vai, enfim, no mundo literário, esse ofício é a mesma coisa. Então, a maior dica que eu posso dar, e que me deram, uma vez a Ruth Rocha foi perguntada, a querida Ruth falou assim, uma criança, eu estava do lado, estava ouvindo isso, Ruth, eu quero ser escritora, o que eu faço? E ela falou assim para o menino, ele ficou pálido, assim, leia 400 livros por mês. Aí ele ficou assim, como você está brincando? Depois ela falou para ele, tem que ler livros que você gosta, os temas. Então, você jovem que quer ser um escritor, você gosta de futebol, o que tem de livro sobre futebol? Você gosta de suspense? Meu Deus, mistério policial, Agatha Christie, nossa, o que tem disso? Vampiro não é essas coisas que tem hoje, essa coisa, pelo amor de Deus, tem lá atrás, Bram Stoker, tá cheio do mundo dos... A literatura vai encampar todos os temas e mergulhe, entre nesses textos. E quanto mais você for leitor de texto literário, melhor você vai escrever, mais criativo você será, você vai conseguir se localizar no seu gênero preferido. É isso a maior dica. Quer estudar? É importante, claro que é, mas não basta. O mais importante é você ser um leitor, e de preferência, no caso do escritor, um leitor apaixonado. Maria Luísa, você tem alguma sugestão a dar para os nossos, além dessa excelente sugestão, né? Leia, né? Não, eu quero só chamar a atenção para um aspecto que foi mencionado já pelo Ilan, que é o seguinte, é engraçado porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu prefiro não ler para não me contaminar pelas ideias dos outros. Isso não existe, isso é uma tolice, isso é uma bobagem. Quanto mais você lê, melhor você vai escrever, por uma razão muito simples. Todos nós precisamos de repertório. Esse repertório não é só repertório de história, é um repertório linguístico também, de estruturas linguísticas, de soluções nos textos, de estruturas narrativas. E é como ele falou também, não é? À medida em que você vai lendo, você vai tomando contato com gêneros diferentes e você tem maior ou menor identidade com esses gêneros. Né? Tem gente que ama conto e não gosta tanto de romance, tem gente que é da crônica, tem gente que é da poesia, mas você precisa experimentar todos eles, porque isso vai dando uma bagagem que não é só cultural, e esse só aqui entre 1000 aspas, pelo amor de Deus, mas é também linguística. Né? É essa construção, essa formação autoral que a gente só consegue quando a gente tem um repertório muito grande. É o que a gente sempre comenta com os alunos. Quando você lê Guimarães Rosa e você fica fascinado com o que ele faz com as palavras e com a estrutura narrativa também, ora, ele era um grande leitor. Aquilo não foi uma iluminação que ele teve e dali ele passou a escrever daquela maneira. Para desconstruir, você tem que ter a base. Né? Então, essa experiência leitora vai criando um repertório fantástico, extraordinário. Isso é fundamental mesmo. Eu acho que não tem nenhuma outra sugestão além dessa. E outra, eu tenho uma outra também, Ilan. Escreva todo dia. Porque uma página escrita pode ser editada. Você aprende com a edição. E também tenha essa capacidade, essa disponibilidade de receber a leitura do outro, que não é uma correção da sua ideia ou da sua qualidade, mas é um outro olhar, é um olhar de um leitor em estado puro. Isso é precioso demais. Mas escreva, por quê? Porque se a página estiver em branco, não há nada o que fazer com ela. Mas se estiver cheia de escrita, aí você começa a encontrar seu caminho e a sua voz autoral, né? Puxa, bem-aventurados serão os leitores. Com certeza. Miguel, estamos chegando ao fim. Aliás, eu queria pedir, nesse minutinho final aqui, primeiro que o Miguel faça um comentário, e pedir também ao Elton que apareça, que é o nosso, durante esse ano inteiro, foi a pessoa que nos ajudou muito a fazer as lives acontecerem, que a Bia também apareça aqui na tela, para a gente fazer uma despedida. Eu quero o Elton também, o Elton. Sem você não dava, cara. Sem o Elton não tinha brincadeira. Mais de 50 lives, 100 pessoas maravilhosas, e eles puderam colocar essas pessoas online. É uma coisa maravilhosa, o Elton e Bia, o que vocês fizeram. E a gente fazer parte dessa narrativa, dessa história, é uma alegria para a gente, e trazendo... Se vocês estão lendo os comentários das pessoas aí, Maria Luísa e Ilan, a alegria que é vocês aqui,
e todos os outros, quase 100, né, Beatriz? 170. 183 agora. 183 pessoas que passaram aqui. Eu estou muito orgulhoso, muito sabido. Bom, eu queria agradecer muito a vocês, Ilan. Ilan, e o seu comentário, para quem não estava conosco, o Ilan comentava que esse encontro pela internet, ele tem um lado super legais e um lado meio estranho, que a gente fica se vendo muito, vendo que o cabelo está torto, o olho vira reflexo, a camisa não está direito, mas, ao mesmo tempo, esse encontro tão genial com pessoas de vários lugares, tantas aprendizagens, e um momento que a gente sabe que está também contribuindo para que outras pessoas se aproximem, adquiram, acessem esse conhecimento e possam levar mais longe. Então, Maria Luísa, super obrigado pela sua presença. A Alessandra já pediu a parte 2 da nossa live de leitura. Então, a gente pode combinar, Ilan, depois, quando a gente voltar lá em final de janeiro, fevereiro, um segundo encontro de como foram as suas férias de leitor. Só convidar as pessoas, se as pessoas quiserem conhecer os meus livros novos, é só procurar lá no Instagram, que eu estou postando muita coisa de literatura e tudo mais. Hoje é o centenário de nascimento da Clarice Lispector, que eu esqueci de falar. Uma das nossas mais brilhantes, né? Eu amo a Clarice, escritoras, e meu Instagram é ilan.brenman. Espero vocês lá para ver as novidades, muita novidade literária ainda chegando. Então, muito obrigado a todos, obrigado a Karine Alencar, que foi uma das inspiradoras desse encontro de hoje, e ao Luciano, que nos ajuda a seguir essa batalha. Muito obrigado a todos, valeu, obrigado, Ilan, querido Miguel, Lia, Elton, obrigado, Elton, por tudo, obrigado pela equipe, tá? Valeu, queridos, valeu.